Vamos para a questão 2. Letra A. A equação x igual a E2 mais lambda I2 é 1 descreve a reta A1 e 3. Temos aqui uma equação vetorial de uma reta que passa pelo ponto E2 na direção do vetor I2 é 1. Queremos saber se essa reta coincide com a reta A1 e 3. Então vamos desenhar a reta que passa pelo ponto E2 na direção do vetor I2 é 1. O vetor I2 é 1 é esse aqui. Se a reta passa pelo ponto E2 na direção desse vetor I2 é 1, então que reta é essa? É a reta que passa pelos pontos E2 e A1, certo? Ela deve passar pelos pontos A1 e E2, então ela também deve passar pelo ponto I3. Tá? É a reta que percorre a diagonal do cubo. A reta descrita pela equação vetorial é a mesma reta que passa pelos pontos A1 e I3. Então, questão 2A é uma proposição verdadeira. Questão 2B. Com relação ao sistema de coordenadas sigma, com origem D3 e vetores E2, E1 sobre 2, E2, F2 sobre 2 e E2, H2, a reta descrita por estas equações aqui passa pelo ponto I1. Temos aqui um sistema de equações essencialmente na forma simétrica, né? O que é que um sistema de equações na forma simétrica nos dá assim de imediato quando a gente olha as equações? Podemos identificar de imediato um ponto por onde a reta passa e um vetor diretor da reta. Quer dizer, se temos equações da forma x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c, então essa equação descreve uma reta R, né, que passa pelo ponto x0, y0, z0 na direção desse vetor V de coordenadas ABC. Pronto. Isso aqui podemos constatar de imediato a partir de um sistema de equações na forma simétrica. No caso desta reta aqui, ó, nós vemos que ela passa pelo ponto 2, 2, 0, porque estes números 2, 2, 0 estão no lugar de x0, y0, z0. E ela tem vetor diretor 2, 2, 1, porque esses números 2, 2, 1 estão no lugar de A, B, C. Pronto. Para saber se a afirmação aqui do item B é verdadeira ou falsa, a gente tem que desenhar essa reta lá na figura 1 e ver se ela passa pelo ponto I1. Agora, para desenhar essa reta lá na figura 1, a gente também precisa representar naquela figura este sistema de coordenadas aqui. Sem o sistema de coordenadas, não tem como saber onde podemos representar o ponto 2, 2, 0 e o vetor 2, 2, 1, que são necessários para saber onde a gente deve traçar essa reta. Então, a primeira coisa é representar lá na figura 1 este sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas sigma que precisamos representar aqui tem origem no ponto D3 e os vetores que compõem a base desse sistema são estes aqui. E2 é 1 sobre 2. Eu poderia desenhar aqui, mas como esse sistema tem origem no ponto D3, eu vou desenhar esse vetor com origem no ponto D3. Mesma coisa para os outros. E2, F2 sobre 2. Eu poderia desenhar aqui, mas eu quero que ele tenha origem no ponto D3. E E2H2, eu poderia desenhar aqui, mas eu quero que ele tenha origem também no ponto D3. Então está aqui o nosso sistema de coordenadas sigma.
Com relação a este sistema de coordenadas, onde é que estaria aí o ponto 220? O ponto 220 é o ponto E2. Por quê? Porque o vetor D3E2 tem coordenadas 220 com relação a estes vetores que compõem a base do sistema de coordenadas sigma. Perceba isso. Perceba que o vetor D3E2 tem coordenadas 220 com relação a esta base, que eu vou chamar de B, porque D3E2 pode ser escrito como 2 vezes o vetor E2E1 sobre 2, mais 2 vezes o vetor E2F2 sobre 2. E o vetor E2H2 simplesmente não aparece nessa combinação linear. Se você quiser, você pode colocar aqui 0 vezes o vetor E2H2. Então veja que eu usei os coeficientes 220 para multiplicar os vetores que compõem a base B desse sistema de coordenadas, para somar esses produtos de número por vetor e daí obter como resultado o vetor D3E2. Portanto, o vetor D3E2 tem coordenadas 220 com relação à base B. Como D3 é a origem do sistema de coordenadas sigma e a base B é justamente a base que compõe esse sistema de coordenadas sigma, então isso nos diz que o ponto E2 tem coordenadas 220 com relação ao sistema de coordenadas sigma. Portanto, a reta que estamos tentando localizar passa por esse ponto E2. Aí a gente tem que também identificar um vetor diretor dessa reta. E a gente sabe, de acordo com a equação da reta, que um vetor diretor dessa reta tem coordenadas 2, 2, 1. Então, como é que eu poderia representar aqui o vetor 2, 2, 1 com relação à base do sistema sigma, que é formada por esses vetores aqui indicados em vermelho? Bom, se você trocar esse último coeficiente aqui, 0, por 1, quem é que você vai obter como resultado? Já vimos que este vetor aqui é o vetor D3E2. Né? E também já vimos que o vetor E2H2 é igual ao vetor D3G3. Certo? E2H2 está aqui, ó. E esse vetor E2H2 é igual a D3G3. Tá? Então, isso significa que essa combinação linear aqui equivale à soma D3E2 mais D3G3. Essa soma vai me dar o que como resultado? D3E2 está aqui e D3G3 está aqui, né? Somando esses dois vetores pela regra do paralelogramo, eu obtenho o vetor D3H2. Isso nos diz que o vetor que tem coordenadas 2, 2, 1 com relação à base B, que por definição é o vetor correspondente ao resultado dessa combinação linear, é igual ao vetor D3H2. E, portanto, o vetor D3H2 é um vetor diretor da reta que queremos representar. Então, está aqui em roxo um vetor diretor da reta que queremos representar. E já tínhamos visto que essa reta deve passar pelo ponto E2. Ponto A está aqui e vetor V está aqui. A reta que passa pelo ponto A na direção do vetor V é a reta que passa pelos pontos A, I e 1. É essa aqui, ó, em verde. Portanto, letra B da questão 2 é uma proposição verdadeira. Agora, letra C. A letra C da questão 2 trata ainda do mesmo sistema de coordenadas e da mesma reta. Pergunta agora se essa reta passa pelo ponto
A3. Pelo desenho que já fizemos aqui, ó, sim, ela passa pelo ponto A3. Então, letra C da questão 2 é também uma proposição verdadeira. Próximo item, item D da questão 2. Com relação ao sistema de coordenadas sigma de origem D2 e base formada pelos vetores D2B1, D2C1 e D2C2, a reta B1C2 é descrita pelo sistema de equações paramétricas x igual a 1 mais lambda, y igual a 0, z igual a menos lambda. Como é que a gente pode avaliar se essa proposição é verdadeira ou falsa? Antes de tudo, saber qual é o sistema de coordenadas. Vamos desenhar aqui esse sistema, que tem a origem D2, base formada pelos vetores D2B1, D2C1 e D2C2. Estas equações paramétricas descrevem uma reta que passa pelo ponto 1, 0, 0 na direção do vetor 1, 0, menos 1. Essas coordenadas do vetor V que eu estou escrevendo aqui são os coeficientes do lambda nessas três equações paramétricas aqui. O coeficiente do lambda na primeira equação é 1, na segunda equação é 0, porque o lambda não aparece aí, e na terceira equação é menos 1. Tá? Então, são esses dados que a gente pode obter imediatamente a partir destas equações paramétricas. Vamos localizar o ponto A e o vetor V aqui nesse sistema de coordenadas que eu desenhei. Lembrando que coordenada de um ponto com relação ao sistema de coordenadas é o quê? Podemos dizer que A tem coordenadas x, y, z com relação a sigma, se somente se o vetor que sai da origem do sistema até o ponto A, ou seja, o vetor D2A, tem essas mesmas coordenadas x, y, z com relação à base B, digamos, que é formada por esses três vetores aqui, base B. Né? Bom, eu estou sempre usando esse princípio aqui, que relaciona coordenadas de um ponto com relação ao sistema de coordenadas e coordenadas de um vetor com relação a uma base. Saber quais são as coordenadas de um ponto com relação ao sistema de coordenadas significa saber quais são as coordenadas do vetor que vai dar origem desse sistema até aquele ponto, com relação à base daquele sistema. Então, para a gente saber onde está o ponto 1, 0, 0 nesse sistema de coordenadas, a gente precisa saber localizar o vetor de coordenadas 1, 0, 0 com relação à base B. Ó, a base B está desenhada aqui. Qual é o vetor de coordenadas 1, 0, 0 com relação a esta base? É o primeiro vetor da base, que é quem? D2B1. Então, este vetor D2B1 é o vetor de coordenadas 1, 0, 0 com relação à base que compõe o sistema sigma. Aqui, o vetor 1, 0, 0 é o vetor D2B1, está aqui. O que é que isso nos diz sobre a posição do ponto A de coordenadas 1, 0, 0? De acordo com essa regrinha aqui, ó, dizer que este vetor D2B1 tem coordenadas 1, 0, 0 com relação à base B, significa dizer que o ponto B1 na extremidade dessa seta D2B1 é exatamente aquele de coordenadas 1, 0, 0, de acordo com esta regra aqui. Ó. Localizamos aqui o ponto 1, 0, 0 é o ponto B1. B1 é o ponto de coordenadas 1, 0, 0 com relação a sigma, e esse ponto pertence à reta, vamos chamar de R, essa reta aqui, descrita por esse sistema de equações paramétricas. Então, o ponto B1 pertence a R. Agora, onde é que está o vetor V de coordenadas 1, 0, menos 1? Vetor V de coordenadas 1, 0, menos 1 significa o quê? Significa que ele é uma combinação linear, né, desses três vetores aqui da base B, em que os coeficientes são 1, 0, menos 1. Ou seja, 1 vai multiplicar o primeiro vetor da base,
0 vai multiplicar o segundo vetor da base, então esse segundo vetor da base não vai aparecer nessa combinação linear, e menos 1 multiplica o terceiro vetor da base. Isso significa que eu vou poder escrever aqui essa expressão, ó, D2B1 menos D2C2. Isso aqui é uma combinação linear desses três vetores, com coeficientes 1, 0, menos 1, respectivamente. Coeficiente 1 está multiplicando aqui o primeiro vetor da base, coeficiente 0 multiplica o segundo, por isso ele não aparece, e o coeficiente menos 1 multiplica o terceiro vetor da base. O vetor V de coordenadas 1, 0, menos 1 com relação à base B é essa diferença de vetores aqui, ó, D2B1 menos D2C2. Onde é que eu posso desenhar o vetor D2B1 menos D2C2 aqui? D2B1 é esse vetor. D2C2 é esse outro vetor. Se eu quero a diferença desses vetores, né? D2B1 menos D2C2, eu faço o quê? Essa seta é a diferença D2B1 menos D2C2. Esse é o vetor V aqui. Pronto. O que é que a gente quer agora? A gente quer saber por onde passa a reta R. Eu já sei que a reta R passa pelo ponto B1 de coordenadas 1, 0, 0. Está aqui o ponto B1. E a gente acabou de descobrir que essa reta R é paralela ao vetor V de coordenadas 1, 0, menos 1, que está desenhado aqui em roxo. Então, a reta R passa por onde? Passa por esses dois pontos, B1 e C2. Então, a reta R é essa reta azul aqui. Agora, eu quero saber se a reta R, que é essa aqui, coincide com a reta B1C2. Cadê a reta B1C2 aqui no desenho? B1C2 é exatamente a reta azul, que é a reta R. Veja, B1C2 é a reta que passa pelos pontos B1 e C2, quer dizer, vai ser exatamente essa reta R que eu já tinha desenhado aqui, que é quem? Que é a reta descrita por esse sistema de equações paramétricas. Conclusão, a reta B1C2 é descrita por esse sistema de equações paramétricas. Então, o item D da questão 2 é uma proposição verdadeira. Para a gente responder o item E, vai ser útil olhar para as informações que a gente já obteve no item D. As equações do item E são parecidas com as equações do item D. O sistema de coordenadas é o mesmo sistema de coordenadas que aparece no item D. A reta B1C2 que aparece no item D também aparece no item E. Então, esses dois itens são bastante parecidos, por isso eu vou aproveitar os rabiscos que já estão feitos aí. Bom, o que é que está nos dizendo esse sistema de equações paramétricas aí? Temos aqui uma reta, vou chamar de R novamente, que passa pelo ponto A de coordenadas 0, 0, 1, na direção do vetor V de coordenadas menos 1, 0, 1. Onde é que está o ponto A de coordenadas 0, 0, 1 com relação a este sistema sigma aqui, que já está desenhado na figura? O ponto 0, 0, 1 vai ficar aparecendo aqui na extremidade da terceira seta, ou seja, da seta que representa o terceiro vetor que compõe a base do sistema de coordenadas. Eu estou falando da extremidade, portanto, da seta D2, C2, que é o ponto C2. Esse ponto aqui é aquele que deve ter coordenadas 0, 0, 1 com relação ao sistema sigma. Então está aqui o ponto A, por onde passa essa reta R aqui. E o vetor menos 1, 0, 1 é quem? É o oposto daquele outro vetor que eu também tinha chamado de V no item anterior, né? 1, 0, menos 1 era o vetor diretor que a gente tinha no item D. E agora o vetor diretor da reta dada pelas equações paramétricas é menos 1, 0, 1. Então perceba que é só multiplicar por menos 1 o vetor que a gente tinha no item anterior. Se é só multiplicar por menos 1, então esses vetores são paralelos, né? Então, a gente sabe que essa reta R do item E passa pelo ponto A,
que no caso vai ser o ponto C2, ó. A é C2, na direção do vetor de coordenadas menos 1, 0, 1, que é um vetor paralelo a essa reta azul. Então, quem é a reta R aqui do item E? A reta vai ser a mesma, porque C2 também era um ponto da reta do item anterior. E essas duas retas, a do item E e a do item D, são paralelas, porque tem vetores diretores paralelos, então as retas são coincidentes, né? Agora eu pergunto se a reta B1C2 é descrita por esse sistema de coordenadas. Sim, a reta B1C2, que a gente viu no item anterior, que coincidia com essa reta R do item anterior, agora a gente também pode dizer que a reta B1C2 coincide com a reta R do item E. Então, verdadeiro aqui também o item E. Letra F. O plano que passa pelos pontos E1, F2 e H2 tem a equação vetorial x igual a E2 mais lambda E1, F2 mais μ F2, H2 com lambda e μ parâmetros reais. Bom, isso aí não precisa de sistema de coordenadas, é só entender a forma da equação vetorial, né? Se o plano passa por esses três pontos, E1, F2 e H2, então eu posso escolher alguns vetores diretores para esse plano, que podem ser, por exemplo, E1, F2 e F2, H2. Tá? São dois vetores diretores do plano. Sabendo que esses dois vetores, E1, F2 e F2, H2, vão me dar um par de vetores diretores do plano, eu posso agora montar uma equação vetorial para esse plano, que vai ser x igual a... Aí eu escolho um ponto por onde o plano passa. Pode ser, por exemplo, o ponto E1, passa pelo ponto E1, né? Aí depois eu coloco lambda vezes o primeiro vetor diretor, que pode ser E1, F2, mais μ vezes segundo vetor diretor, que pode ser, por exemplo, F2, H2. Isso é uma equação vetorial do plano que passa pelos pontos E1, F2, H2. Só que aqui na proposição você não tem o ponto E1 aparecendo na equação vetorial, você tem o ponto E2. Então, eu só posso dizer que essa equação realmente descreve esse plano que passa pelos pontos E1, F2 e H2 se o ponto E2 pertencer a esse plano. Será que pertence? Vamos ver aqui onde é que está o plano que passa pelos pontos E1, F2 e H2. O plano que passa pelos pontos E1, F2 e H2 está aqui. É o plano que contém esse triângulo. A questão é saber se esse plano passa também pelo ponto E2. Não vai passar não. O ponto E2 está lá por trás desse plano. Tá? Então, eu não posso representar o plano que passa pelos pontos E1, F2, H2 usando essa equação vetorial. Porque aqui eu deveria ter um ponto que pertence ao plano. Mas, na verdade, o ponto E2 não pertence a esse plano. Então, falso. Letra F é falso. Letra G. Com relação ao sistema sigma de origem E2, vetores E2, E1, E2, F2 e E2, H2, o plano π de equação geral x mais y mais z igual a 1 passa pelo ponto E1. Vamos localizar aqui o sistema de coordenadas. Origem E2, vetores da base E2, E1, E2, F2 e E2, H2. Está aqui o sistema de coordenadas sigma. Com relação a este sistema de coordenadas, considere o plano π de equação x mais y mais z igual a 1. Onde é que está esse plano? Bom, perceba que esse plano x mais y mais z igual a 1
passa pelos pontos 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Porque essas triplas ordenadas satisfazem a equação. Para x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 0, você tem x mais y mais z igual a 1. Essa tripla ordenada 1, 0, 0 satisfaz a equação. Mesma coisa para as outras. Então, essas três triplas ordenadas são soluções dessa equação e, portanto, representam pontos do plano π. Onde é que estariam esses pontos nesse sistema de coordenadas? Estariam exatamente nas extremidades dessas setas. Aquele mesmo raciocínio de relacionar coordenadas de ponto com coordenadas de vetor é aplicável aí, né? Dizer que um determinado ponto A tem coordenadas 1, 0, 0 com relação a esse sistema sigma, significa o quê? Significa dizer que o vetor que vai da origem do sistema, que é E2, até o ponto A, tem coordenadas 1, 0, 0 com relação à base do sistema. Se um vetor tem coordenadas 1, 0, 0 com relação a uma base, significa o quê? Significa que esse vetor é o primeiro vetor da base. Então, o vetor que vai de E2 até o ponto A é o primeiro vetor dessa base aqui. Quem é o primeiro vetor dessa base? É o vetor E2, E1. Então, veja, o que eu estou dizendo aqui é 2A, o vetor E2A é igual ao primeiro vetor da base aqui, que é E2, E1. Isso daqui implica que A é igual a E1. Então, esse ponto de coordenadas 1, 0, 0 é justamente o ponto E1 aqui. Ó. Analogamente, você vai concluir que o ponto B está na extremidade da seta que representa o segundo vetor da base. Portanto, o ponto B é esse ponto F2 e o ponto C é o ponto H2. Está aqui, pontos ABC. O plano π passa por esses três pontos, como eu já disse. Então, o plano π é quem? É aquele que passa por esse triângulo aqui. Ó. Contém esse triângulo. Né? Bom, aí a gente precisa saber se esse plano π passa pelo ponto E1. Será que passa? Sim, passa pelo ponto E1 aqui, que é justamente um vértice desse triângulo. Então, letra G é uma proposição verdadeira. A letra H vai ainda falar do mesmo sistema de coordenadas e do mesmo plano. Agora perguntando se esse plano passa pelo ponto E2. Não passa. O ponto E2 está lá atrás desse plano. Tá? O plano passa por aqui pela frente, ó, pelos pontos E1, F2, H2. Não passa por E2. Então, letra H é uma proposição falsa. Letra I. Com relação a sigma, que é o sistema de coordenadas mostrado aqui, o plano que passa pelos pontos A1, A3 e C1 é descrito pelo sistema de equações paramétricas x igual a menos lambda, y igual a menos mi e z igual a 0, com lambda e mi parâmetros reais arbitrários. Vamos desenhar aqui esse sistema de coordenadas. Origem no ponto A3, vetores C3A3, A1A3 e 1A3. Tá, o sistema sigma é mais ou menos isso aqui. Ó. Agora, com relação a esse sistema sigma, o plano que passa pelos pontos A1, A3 e C1 é descrito pelo sistema de equações paramétricas mostrado aqui, x igual a menos lambda, y igual a menos mi e z igual a 0. Será que é? Vamos chamar de plano π1 o plano que passa pelos pontos A1, A3 e C1. E vamos chamar de plano π2 o plano descrito por essas equações paramétricas. Então a questão é saber se π1 é igual a π2. Temos basicamente duas formas de pensar aí. Uma forma é identificar, a partir dessas equações, um ponto por onde o plano π2 passa e dois vetores diretores desse plano π2. Para, a partir daí, fazer um esboço do plano e ver se realmente coincide com o plano π1. Outra forma de pensar
é perceber que essas equações estão nos dizendo que o plano π2 passa pelos eixos x e y desse sistema de coordenadas, considerando que todo ponto do plano π2 tem cota nula, enquanto que as coordenadas x e y de qualquer ponto desse plano π2 são dadas por esses parâmetros com o sinal de menos na frente, significa que, na verdade, essas coordenadas x e y podem assumir qualquer valor real. Dizer que x é igual a menos lambda, onde lambda é um valor real qualquer, significa dizer que x é um valor real arbitrário. Qualquer número real pode ser escrito na forma menos lambda, onde lambda é um número real qualquer. E qualquer número real pode ser também escrito na forma menos μ, onde μ é um número real qualquer. Então, isso aqui está nos dizendo que o plano π2 coincide com o plano XY, que é o quê? É o plano que passa pelos eixos x e y. Cadê os eixos x e y aqui? os eixos x e y são os eixos correspondentes aos dois primeiros vetores da base, que são C3A3 e A1A3. C3A3 está aqui, A1A3 está aqui, ó. Então, este é o eixo x e este é o eixo y. O plano XY é esse que passa pelos eixos x e y aqui. Então, observe que o plano XY é aquele que passa também pelo ponto A1, pelo ponto B1, pelo ponto C1. Esses pontos aqui na base desse grande cubo, na figura 1. Então, aqui é a posição do plano π2. Ele passa por esses pontos aqui, ó, que eu pintei de vermelho. Tá? Perceba que esse eixo Z aqui ele está apontando para baixo do plano π2. Tá? Aqui está o plano π2 e o eixo Z está apontando para baixo. Agora, de forma oblíqua, né? Ele não está na vertical. O eixo Z está apontando um pouco para baixo com relação a π2, mas formando um ângulo não reto com esse plano π2. Então, veja como foi imediato, né, a partir das equações, identificar o plano π2. Eu disse também que uma outra forma de pensar seria identificar, né, um ponto por onde o plano π2 passa e dois vetores diretores. Agora, se a gente quiser pensar dessa forma, um ponto por onde o plano π2 passa, a gente pode pegar aqui o ponto 0, 0, 0, certo? Se a gente pegar apenas os termos independentes, digamos assim, esses números soltos aqui, nós vamos ter o ponto 0, 0, 0. Significa que esse plano π2 passa pelo ponto 0, 0, 0. Aí se a gente pegar agora os coeficientes de lambda nessas equações, quem são os coeficientes de lambda nessas três equações, de cima para baixo, quem são? Então, menos 1, 0 e 0, né? Então, menos 1, 0 e 0 é um vetor diretor desse plano π2. Agora, os coeficientes de μ, de cima para baixo aqui, ó, 0, menos 1 e 0. Então, 0, menos 1 e 0 é outro vetor diretor desse plano. Então, eu tenho um ponto por onde o plano passa, 0, 0, 0. Um vetor diretor do plano, menos 1, 0, 0. E outro vetor diretor do plano, 0, menos 1, 0. E, a partir daí, né, você localiza o plano. Esse vetor que dá direção, sentido e unidade de medida ao eixo x é o vetor 1, 0, 0. É o primeiro vetor da base do sistema. Então, o vetor menos 1, 0, 0 é o vetor oposto. É o vetor A3, C3 aqui. Este é um vetor diretor do plano. E também outro vetor diretor do plano é esse 0, menos 1, 0, que é quem? É o vetor oposto desse vetor que dá a direção, o sentido e a unidade de medida ao eixo y. Então, eu estou falando do vetor aqui A3, A1. Tá? Então, esse vetor A3, A1 e o vetor A3, C3 são vetores diretores do plano π2. Além disso, o plano π2 a gente viu aqui que passa pelo ponto 0, 0, 0. Então, quem é esse plano π2? A conclusão é a mesma, né? Considerando que tem esses dois vetores diretores aqui e passa pelo ponto 0, 0, 0, que é o ponto A3, então a gente está falando desse plano aqui, né? É o plano π2. Então, a gente chega na mesma conclusão por dois caminhos diferentes. Agora, a pergunta que a gente quer responder é se o plano π2 coincide com o plano π1. Quem é o plano π1? É aquele que passa pelos pontos A1, A3 e C1. A1, A3 e C1 está aqui, ó.
A1, A3 e C1. Sim, ó, o plano que passa por esses 3 pontos é o plano π2. Então, π1 é igual a π2. Então, verdadeiro aqui. O item I da questão 2. Vamos para o item J. Com relação ao sistema sigma, que é o mesmo tratado no item anterior, o plano que passa pelos pontos A3, E2, B2 é descrito pelo sistema de equações paramétricas x igual a 2.000, y igual a 3.000, z igual a lambda. Esse sistema pode ser escrito assim: x igual a 0 mais 0 lambda mais 2.000, y igual a 0 mais 0 lambda mais 3.000, e z é igual a 0 mais 1 lambda mais 0.000. Então daqui a gente tira um ponto por onde esse plano passa, é o ponto 0, 0, 0. Vamos chamar de ponto A. Um vetor diretor do plano, 0, 0, 1. Vamos chamar de V. E outro vetor diretor do plano, que é o vetor 2, 3, 0. Vamos chamar de W. A gente consegue desenhar esse plano aqui na figura. Vamos chamar de plano π2. π2 é o plano definido por esse sistema de equações paramétricas. Portanto, esse plano deve ter esse par de vetores diretores, VW, e deve passar pelo ponto A de coordenadas 0, 0, 0. A gente já sabe que o ponto A de coordenadas 0, 0, 0 é esse ponto A3 aqui. E onde é que estão os vetores VW? O vetor V, 0, 0, 1, é o terceiro vetor na base do sistema. Significa que é esse vetor aqui, ó, que dá suporte ao terceiro eixo do sistema, né? E o vetor 230, onde é que estaria esse vetor? 230 seria mais ou menos esse vetor em verde aqui, ó. Eu peguei um paralelogramo com um lado medindo 2 vezes o comprimento do vetor 100, que é esse vetor aqui, que dá suporte ao eixo X. Peguei o outro lado medindo 3 vezes o vetor 010, que é o vetor que dá suporte ao eixo Y. Também estou traçando esses lados do paralelogramo paralelos aos vetores que dão suporte aos eixos X e Y, para poder aplicar a regra do paralelogramo, de modo a construir na diagonal aqui a soma dos vetores 200, que seria um vetor mais ou menos por aqui, ó, sobre esse lado do paralelogramo, com o vetor 030, que seria mais ou menos esse, ó. Então, somando o vetor 200 com o vetor 030, eu tenho o vetor 230, que é esse vetor em verde aqui. O vetor 230, de acordo com essas equações, é um vetor diretor do plano π2. Eu também tenho, como vetor diretor desse plano π2, o vetor 001, que é esse vetor que dá suporte ao eixo Z. Então pega agora o vetor que eu chamei de W, que é esse aqui em verde, e pega o vetor V, que coincide com esse aqui, que dá suporte ao eixo Z, né? Esses dois vetores, W e V, são vetores diretores do plano π2. Então o plano π2 deve passar mais ou menos por aqui, né? Por esse ponto, por esse e por esse. É meio difícil de visualizar, mas a gente nem precisaria estar tentando esboçar o plano π2, porque quando a gente for tentar chegar no sistema de equações paramétricas para o plano π1, que é o plano que passa pelos pontos A3, E2 e B2, a gente vai perceber
que o plano π1 é diferente do plano π2. Vamos localizar aqui esse plano π1. Passa pelos pontos A3, E2 e B2. A3 está aqui, E2 está aqui, B2 está aqui. Então eu estou falando de um plano que passa por esse triângulo que eu estou esboçando em azul escuro. Pronto. É por aqui que passa o plano π1. Quem seria um sistema de equações paramétricas para esse plano π1? A gente precisa de um ponto por onde ele passa. A gente pode pegar o próprio ponto A3, que é a origem do sistema de coordenadas, ou seja, 0, 0, 0, né? Então, x, y, z. Escrever aqui as equações paramétricas desse plano π1. Ponto por onde o plano passa, a gente pode pegar 0, 0, 0, que é o ponto A3 aqui, ó. Vetores diretores. Quem é que a gente pode pegar? Ó, esse vetor V aqui, ó, que é o terceiro vetor na base desse sistema de coordenadas, é o vetor I1 a 3. E perceba que o segmento que vai de I1 até A3 passa por E2. Então, esse segmento que vai de A3 a E2, ele é paralelo ao vetor V. Isso me diz que o próprio vetor V, que é aqui esse vetor I1 a 3, é paralelo ao plano π1. Eu posso escrever aqui, né, as coordenadas desse vetor, que vão ser 0, 0, 1, multiplicando lambda. Agora eu preciso de outro vetor diretor que seja linearmente independente do primeiro que eu já escrevi aqui. E, claro, paralelo ao plano. Quem poderia ser? Tá, eu vou tentar exprimir esse vetor A3B2 ou qualquer outro paralelo a esse em termos dos dois primeiros vetores da base, que são esses vetores em vermelho aqui, que dão suporte aos eixos x e y. Esses dois primeiros vetores da base são C3A3, A1A3, são vetores de mesmo comprimento e ortogonais, né? Então é fácil exprimir esse vetor A3B2 como combinação linear desses vetores que dão suporte aos eixos x e y. Veja que o vetor A3A2 ele tem coordenadas 0, menos 1 meio, 0. E o vetor A3B3, que é esse aqui, tem coordenadas menos 1 meio, 0, 0. Se eu somar agora esses dois vetores, ó, A3A2 e A3B3, eu obtenho exatamente A3B2, que é mais um vetor diretor do plano π1, que eu preciso para chegar naquelas equações paramétricas, né? Então, somando aqui esses dois, a soma me dá o vetor A3B2, aí basta somar as coordenadas correspondentes aqui, ó, 0 com menos 1 meio, menos 1 meio com 0, 0 com 0. Então, este é mais um vetor diretor do plano π1. Se eu quiser, eu posso multiplicar por menos 2 para tirar esses denominadores e esses sinais de menos aí. Então, um vetor diretor para o plano π1 é 1, 1, 0. Pegando essas coordenadas daqui e multiplicando por menos 2, fica 1, 1, 0. Então, 1, 1, 0 é um múltiplo do vetor A3B2, né? Este sistema de equações descreve o plano π1. E este outro aqui embaixo descreve o plano π2. Você vê que não tem como ter o mesmo plano que seja paralelo aos três vetores diretores que a gente encontrou, porque a gente encontrou vetores diretores 0, 0, 1, 1, 1, 0 e 2, 3, 0. Esses vetores não são todos coplanares. Se fosse o mesmo plano, você poderia juntar um par de vetores diretores de um com um par de vetores diretores do outro
E todos eles seriam coplanares. Os 4 vetores diretores de um e do outro teriam que ser coplanares. E não é o que está acontecendo aqui, né? Só para confirmar, você pode calcular o determinante dessa matriz para verificar que, de fato, esses vetores não são LD, né? Esses dois são vetores diretores de π1. E esses dois são vetores diretores de π2. Tá? Aí calculo o determinante para verificar que esses vetores todos aí não são coplanares. Eles são linearmente independentes. Como é que a gente calcula aqui esse determinante? Aproveitando o fato que na terceira linha eu tenho 2 zeros, né? Então vai ser 1 vezes o determinante dessa matrizinha 1, 2, 1, 3, que vai ser 3 menos 2, 1, né? Então 1 vezes 1 dá 1, é diferente de 0. Determinante diferente de 0 indica que esses 3 vetores são LI. Então por isso o plano π1, que é dado por essas equações, ó, é diferente do plano π2, que é dado por essas outras equações daqui. Logo, é incorreto afirmar que o plano que passa pelos pontos A3, E2 e B2 é descrito por esse sistema de equações paramétricas, né? Quem passa pelos pontos A3, E2 e B2 é o plano π1. E quem é descrito por essas equações paramétricas é o plano π2. Nós vimos que π1 é diferente de π2, então letra J aqui da questão 2 é falsa.